Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo a este vídeo. Trago aqui mais um trabalho do canal Sala de Aulas. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Aqui, que é um canal de educação, canal de história, de política, de notícias, um canal de reflexão, nem mais nem menos do que ninguém, apenas com a pretensão de ser um foco de luz pequenininho nesse grande oceano chamado rede social. Então, me ajuda a fazer aqui o meu trabalho, tá bom? Curta, compartilha, se inscreva, podendo ajudar no Pix, 252-791-61802. Sim, eu sei que é chato, né? Todo canal que você entra, fala, fala, fala e termina na mesma história, né? Pedindo ajuda. Mas é que a gente precisa, porque, infelizmente, essas mídias não são regulamentadas e nós acabamos que trabalhamos de graça para essas plataformas. Então, a gente precisa, sim, da colaboração de vocês, porque, mesmo fazendo com todo amor e carinho, ainda assim a gente precisa pagar as contas, né? E uma ajuda sempre é bem-vindo. E fora que isso dá um baita entusiasmo para o nosso trabalho, tá bom? Então, qualquer valor já ajuda bastante. Pessoal, eu venho aqui falar sobre a violência nas escolas. E aí vocês podem estar se questionando. Por que diabos, então, aqui atrás está escrito bolsonarismo mata? Porque, fazendo reflexões, eu afirmo para vocês que essa violência nas escolas, ela não vem de agora. Não vem mesmo do governo Bolsonaro, já vem desde sempre. Sempre existiu violência nas escolas. Nós que somos professores ou que trabalhamos em escolas, nós sabemos que tem essas ondas de briga na frente da escola, onda de dizerem que vão fazer alguma agressão, massacre e tudo mais. Sempre teve isso. Só que de uns tempos para cá, mais precisamente de 2018, 2019 para cá, todos nós que trabalhamos em escola percebemos sim que os alunos estão cada vez mais violentos, cada vez mais impacientes, cada vez mais afrontosos. E isso foi se perpetuando durante esses 4 anos do desgoverno do Bolsonaro. Cabe a nós pensarmos quais as motivações que pode ter havido para que chegássemos a essa loucura que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos nós, professores, quase nos transformando nos inimigos dos alunos. Não porque realmente somos inimigos dele, de fato, mas porque estão nos pintando para esses jovens e para essas crianças como se nós fôssemos inimigos deles, ao ponto deles quererem nos matar, como nos mataram na semana passada, nos golpearam essa semana. E casos aí que basta você dar um Google, que você vai ver casos e casos de depoimentos de professores, de coordenadores, de diretores de escola, que são ostensivamente ameaçados por jovens e crianças, que têm seus veículos, às vezes, depredados nas escolas, nos estacionamentos, que têm seus veículos riscados com palavrões, xingamentos, como já aconteceu com uma colega minha, de ter que dirigir o carro depois de um dia inteiro de trabalho com um xingamento de puta no carro. Pensa. Então, essas coisas acontecem, sim, já há bastante tempo, mas que foi incentivada
Desde a época do Bolsonaro, da campanha de 2018, aquela história de escola sem partido, de que filme professor denuncie, caso ele fale alguma coisa que você acha que está fora do contexto. Então, hoje nós chegamos ao ponto de que a gente ouve qualquer barulho externo, ou até mesmo interno, e a gente já fica alerta. Tem casos de professores, e eu me enquadro nessa, de estar evitando dar as costas para aluno. Olha o absurdo. Nós estamos trabalhando sobre pressão, mas não é sobre pressão da gestão, é além dela. Porque a gestão nos pressiona, como sempre nos pressionou, pelas questões burocráticas da escola, que tem que haver mesmo relatórios, diários de classe e todo o resto. Mas nós estamos trabalhando sob pressão psicológica, do pânico que está sendo instalado nas escolas, do pânico que está sendo instalado nas ruas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas próprias salas de aula. O assunto do momento é massacre. A palavra que nós mais estamos ouvindo nas escolas nesses últimos dias e semanas é massacre. Não é as provas que estão chegando, não é o final do bimestre, não é as notas, não é se ficou de recuperação, não. A palavra mais falada é massacre. Alguns alunos chegam preocupados para a gente, perguntando: e aí, professora, dia tal, a gente está sabendo que vai ter um massacre, a senhora vai vir trabalhar? Eu não vou vir, minha mãe já falou que eu não vou vir nesse dia estudar. Não vem trabalhar, não, Pro. Não arrisca. Outros chegam, dão risada, sabe, na ignorância, né, de não conhecer, de não entender a gravidade da situação. Aí chegam, dão risada, falam: ai, professor, vai ter massacre, não sei o quê. Estou vindo, a senhora tem que vir também para não morrer, para eu não morrer sozinho, sabe? Essas bobeiras assim, que são prontamente corrigidas, né? Questionadas pela gente, né? Do porquê que o aluno está agindo dessa forma, por que ele está falando assim, né? Se ele está achando graça na situação e por que ele está achando graça. Mas, assim, está realmente muito difícil. Só que a gente vai ver, pessoal, e ontem eu estava assistindo aqui a Santarém, e ele falou uma coisa que é verdade, eu não tinha ido a fundo nisso, não tinha me atentado, mas é verdade. Como é que a gente vai exigir das crianças que tenham uma postura crítica, diferenciada, né, sobre essas questões de violência na escola, se eles presenciaram até bem pouco tempo atrás idosos, vovôs, vovós? Quantos alunos não teve um vovô, uma vovó, uma tia, uma prima, uma pessoa mais velha, seus pais, que foram para frente dos quartéis clamar por ditadura, cantar para pneu, chamar disco voador, enaltecer ditador, querer ter uma arma dentro de casa, e mais do que isso, ter armas dentro de casa. Ser incentivado a bater na mãe, a bater na esposa, a bater na irmã mais nova, no irmão mais novo. Então, assim, o que está acontecendo nas escolas, bem disse o Aqui é Santarém, nada mais é do que um reflexo de tudo que nós vivemos esses 4 últimos anos. Muito mais do que 4 anos. Depois do golpe, porque vamos dizer a verdade, desde que a Dilma foi arrancada do poder, sem crime de responsabilidade, mas respondendo por ele, uma falta de respeito total, uma misoginia tremenda, lá nos estádios da Copa do Mundo de 2014,
que graças a Deus não ganhou, porque na época eu até fiquei muito chateada com o tal de 7-1, mas sabe, foi ótimo não ter ganho. Foi ótimo, porque aqui dali estava tudo errado. Começou errado, terminou errado. Não tinha como dar certo. Então, assim, desde que nós tivemos a presidenta tirada do poder sem crime de responsabilidade, mas respondendo por ele, mesmo sem tê-lo praticado, e isso ficou comprovado depois pelo próprio Supremo, que esse país está fora de linha. Da saída da Dilma para a escalada do Bolsonaro, foi só questão de tempo. E para o resultado do 8 de janeiro de 2023, também foi só questão de tempo. Porque tudo isso foi reflexo de tudo que foi implantado na mente dessas crianças. Fora as exaustivas horas, insisto novamente, já falei isso em uns 3 vídeos e vou continuar falando, as exaustivas horas que esses jovens e essas crianças ficam em frente à tela do computador, em frente à tela do celular, sem ter uma vigilância dos pais, daqueles que são seus responsáveis. O que essas crianças estão fazendo? O que essas crianças estão lendo? O que essas crianças estão vendo? O que essas crianças estão compartilhando? Não se sabem. Muitos porque até entregam o celular para que o filho ou filha deixe de encher o saco. Ou porque o filho e filha até tentam, às vezes, não dar o celular, mas é porque o filho e filha ficam enchendo o saco, insistindo, os pais não têm pulso e dão. Está cheio de rede social de criança, de perfis de criança. Quando as redes falam que para você ter um perfil, você tem que ser maior de 18 anos. Percebe por que é importante a regulamentação das mídias? Porque não é possível que essas crianças e jovens continuem mantendo perfis na internet à torta e à direito, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer adulto responsável olhando. Elas são vítimas de bullying, são vítimas de pedofilia. Agora tem até a onda do estupro, né? Estupro virtual, estupro digital. Não sei se vocês estão sabendo disso. Novela aí está até abordando esse assunto. Estupro digital, onde a pessoa é aliciada, porque, primeiramente, entra lá um perfil de alguém que põe lá uma fotinho da mesma idade da criatura, aí a criatura começa a conversar com aquela pessoa, conta toda a vida dela, né? Aí depois manda fotos de nudes, e aí quando a pessoa do outro lado da tela tem essas fotos, aí ela se revela quem ela é de verdade, e aí começa o tal do estupro digital, porque para não ter aquela foto exposta, as pessoas acabam fazendo o que aqueles pedófilos criminosos querem, que é produzir mais pornografia, produzir mais vídeos. E você sempre vai ficando ali, na mão daquela criatura. E não conta para ninguém, não tem estrutura para suportar isso, e acaba o quê? Às vezes até chegando a um extremo de suicídio. Então, assim, tudo isso também foi incentivado. Tudo isso foi incentivado por esse desgoverno. Como eu falei lá atrás, sabe? Quem é que não tem um parente, um amigo, um conhecido, uma conhecida que votou no Bolsonaro, ou que foi lá para frente do quartel, ou que, pasme, foi até para Brasília? Eu mesmo tenho uma na família, que eu não tenho mais contato desde 2018, por divergência política, né? Na época votou no Aécio e eu votei na Dilma e a gente entrou em contenda e até hoje a gente não se fala. Mas, assim, é da minha família e
e estava lá na frente dos quartéis. Só não foi para Brasília porque não teve com quem deixar os filhos menores. Senão teria ido. E quem sabe até tivesse presa. Então, assim, foi muito incentivo, sabe? Então, essas crianças hoje em estarem totalmente sem limite, totalmente sem respeito, refém da violência, desejando massacrar os seus pares e até seus professores, ou vice-versa, né? Seus professores e até seus pares, é só é, resultado de uma política totalmente montada para matar, uma política assassina, uma política que incentivava você à violência. Sabe, a intolerância está em todos os níveis nas escolas também. A gente percebe isso. Todos os dias eu chamo pelo menos a atenção de 3 ou 4 na escola, por misoginia, por homofobia, por machismo, por sexismo, por xenofobia. Não se tem mais paciência. Outro dia, um incidente, eu contei já em outro vídeo. O aluno abriu a garrafa com água e não sei o que aconteceu, a garrafa foi um pouco para frente do aluno que estava na frente, sujou aqui o ombro dele de água. Ele nem esperou o menino pedir desculpa. Levantou e deu um murro na cara do colega, sem mais, sem menos. Nunca se afastou aluno tanto quanto esse ano, sabe? De solicitar para o pai e para a mãe vir. Já hoje mesmo eu atendi uma mãe, por conta de aluno que está com comportamento hostil com a própria mãe, com os avós, com os animaizinhos, com os irmãozinhos mais novos, sabe? Então, assim, e aí você para pensar, você fala, de onde está vendo, de onde veio isso? Isso não nasceu do nada. O Brasil sempre foi um país violento, mas nunca foi um país assim hostil, ostensivamente violento. Ele está se tornando assim porque teve um incentivo. E você incentivar a violência, cooptar as mentes na violência é fácil, mas você tirar a violência de dentro de você, depois dela ter sido paulatinamente construída, aí é difícil. Aí é muito difícil. E não é uma coisa assim irreal. Eu comecei o vídeo falando que esse tipo de assunto sempre teve nas escolas, né? A gente era onda. Só que, como eu falei, era onda. Agora é uma onda concreta, porque agora nós temos noticiários. Foi caso em Goiás, de ontem para hoje. Foi caso em Roraima, em Minas, São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Então, assim, está pipocando. E só hoje eu recebi 3 áudios de pessoas diferentes, de escola diferente, de regiões diferentes, dizendo que vai ter um tal do massacre. Então, assim, não é só a população da escola que está em pânico. Não é só os funcionários da escola, os professores que estão em pânico, que estão em alerta. É também os próprios pais. Hoje mesmo, uma mãe, ela me falou, ela falou assim, olha, eu tenho medo, porque, assim, antes a gente dizia que conhecia nossos filhos, hoje a gente não pode dizer que conhece os filhos. Porque, às vezes, a gente está dentro da nossa casa com o próprio monstrinho, né? Palavras dela, sem saber. E ela me fez uma pergunta que eu estou aqui sem resposta até agora, e acho que não tem resposta. O que fazer? O que fazer? Porque você também não tem tempo, não tem condições de ficar 24 horas com o seu filho. E mesmo que você tivesse, é impossível isso. É da juventude
como é que fala? Se sair da vigília. Criar artifício para se livrar da vigília dos pais, né? Dos professores. Criança dá nó em pingo d'água, jovem dá nó em pingo d'água, né? Então, assim, é impossível você ficar colado com a criatura 24 horas ao dia. Então, quando essa mãe me perguntou o que eu faço, eu não sei. Eu não sei. E é doloroso a gente não ter resposta para isso, sabe? Porque a gente fica realmente sob pressão. E a gente fica se questionando na sala de aula: será que aquele dali é capaz? Será que aquela dali é capaz? Ó, aquele dali tem cara de que é capaz, aquela dali também. Sabe, vai criando um clima horrível, porque você fica tensa, você não consegue dar aula direito. E a educação precisa de uma coisa chamada paz. Não só a educação, né? Todo mundo. Mas para se ensinar e para se aprender, uma das coisas fundamentais que deve se ter é paz. Mas está difícil. E lógico, no meio dessa loucura toda, tem pessoas que, pasmem, apoiaram. Não sei se vocês ouviram, mas teve um caso aí de um professor que está até sendo investigado, não me lembro de onde foi, porque me deu asco, sabe, saber disso. Que o cara apoiou o, a morte lá das 4 crianças na creche. E disse que ele fazia terrorismo dentro da sala, falando que os alunos, né, falando que esse professor falava que se fosse ele tinha matado muito mais, não só 4. E já tinha tido outras situações que ele tinha se colocado a favor do extermínio, do racismo, da homofobia. Então, assim, a gente fica sem palavras, porque vai contra tudo aquilo que a educação nos mostra, nos traz, contra todos os documentos. Educação é a evolução do conhecimento. A educação, ela é a ferramenta principal para que a gente evolua, para que a gente seja melhor a cada dia. Então, lógico que não cabe na minha cabeça que um colega possa apoiar uma tragédia dessa, gente. É um absurdo. E aí, como disse o Akia sobre esse professor, em quem ele votou? Vai na rede social do cara. Quem é que ele estava apoiando? Porque eu acho que agora deveria criar um novo mandamento, né? Me diga em quem você vota, que eu te direi quem é. É assim, é um absurdo, é um absurdo. O mais que a gente queira mudar o disco, sabe? Parar de falar do Bolsonaro, parar de falar do bolsonarismo, né? Mas, assim, é difícil a gente não fazer o contraditório. É difícil a gente não fazer a análise, que a gente ficou calejado, sabe? A gente ficou esperto. Esses 4 anos de terror do Bolsonaro serviu para a gente ficar mais desenvolto na questão de unir as coisas, de fazer associação. É um absurdo, mas hoje, quando a pessoa fala Deus, pátria e família, eu olho nos pés dela para ver se ela não tem uma tornozeleira. De repente, fugiu de lá de Brasília, da Papuda, sei lá. Então, gente, é necessário a gente pensar, é necessário a gente falar sobre o assunto, sim, porque não dá mais para disfarçar, sabe?
Tem colegas meus que falam, mas quanto mais fala disso é pior. Quanto mais mostra na rede, mais vai incitar os outros a fazer. Eu concordo, sim, mas eu concordo em parte, porque também a gente não pode fingir que não está acontecendo. Porque a gente passou 500 anos fingindo de que a gente era um país de pessoas boas, alegres, felizes, pacientes, sem preconceito racial. Ai, aqui não tem racismo, ai, aqui não tem preconceito, ai, aqui todo mundo gosta de todo mundo, mas a gente sabe que não é assim. Então, talvez para resolver toda essa confusão de que nós, quanto sociedade, estamos metidos, não só nas escolas, mas em tudo, porque as escolas, como eu falei lá na sala outro dia, é só o reflexo. O que está acontecendo hoje nas escolas é apenas o reflexo do que acontece na sociedade. Isso porque os alunos, os jovens, não conseguem, não têm maturidade ainda suficiente para decodificar sozinho tudo isso, e aí está extrapolando em um lugar onde eles socializam. E onde é esse lugar? Fora da casa deles, onde eles mais socializam, na escola. Só que lá é um reflexo do que eles estão vivenciando em casa. Quantos e quantos jovens e crianças que nós atendemos nas escolas desse Brasilzão não têm uma vida violenta dentro de casa, não vê o pai batendo na mãe, a mãe espancando os filhos, sabe? Quantos desses não têm contato, né, com crimes e outras situações aí terríveis? Fome, miséria. Então, assim, quando essas situações acontecem, quando elas eclodem no país, é porque a sociedade está doente. É só um reflexo lá, mas tem que se curar a doença. Então, para melhorar tudo isso, tem que tomar medidas paliativas também, mas não é só isso. Porque as medidas paliativas, daqui a pouco, amortece, e aí acontece nova onda de violência. Então, tem que curar a doença e não os sintomas. Porque você curando a doença, os sintomas vão embora. É igual você curar uma dor de cabeça. Todo dia você tem dor de cabeça, todo dia você toma remédio, todo dia vai passar, mas no dia seguinte você vai estar lá com dor de cabeça. Agora, se você for no médico, se fazer os exames, se descobrir que você está com enxaqueca, você vai tomar um remédio específico para a doença. E aí você vai parar de tomar Doril todos os dias. Então, não adianta tentar resolver a violência escolar se você não resolve a vida daquelas crianças, as necessidades que ela tem em casa. Se ela não tem comida, se os pais não têm trabalho, se moram na rua, né? Então, assim, tem que resolver os problemas que são a causa desse mal, e não só o mal em si, não só os sintomas do mal, melhor dizendo, né? Senão não vai adiantar. Vai ser uma coisa que vai e volta. Vai passar a onda, aí daqui mais uns meses acontece de novo uma outra tragédia, e aí nós voltamos de novo a falar disso, aí começa outra onda, e assim vai. Quantas mais terão que morrer? Quantos mais terão que matar para que isso se resolva? Então vamos raciocinar. Uma sociedade que é incentivada à violência, ela vai dar violência. É como uma panela de pressão. Uma hora explode se você não desligar o fogo. Então, se a gente sabe a causa, a gente tem que resolver, criando medidas, né, políticas públicas, é, fazendo as leis, cumprir a lei,
igualmente para todos, né? E aí sim, é possível colocar policiais na frente da escola, nunca dentro. Dentro eu não aceito. Não acho que vai resolver, acho antes que vai piorar. Mas lá fora, sim. Mas para o policial, até mesmo lá fora, surtir algum efeito, é necessário, mais uma vez, resolver a causa do problema e não apenas os sintomas do problema, porque vai pôr o policial lá fora para fazer a ronda na chegada e na saída, mas e aí depois? Vai acompanhar cada aluno nas suas casas? Vai cada professor até suas residências? Não vai. Então, assim, o tratamento também, né, que essas pessoas darão a essas crianças, a essa comunidade escolar, estando trabalhando na frente da escola. Como que será? Ainda agora mesmo eu estava passeando ali com os cachorros, um motoboy passou, aí ultrapassar o carro da polícia pela direita, e aí foi o suficiente para o carro da polícia parar o cara, descer já com arma e punho, e xingando, né, a mãe, todo mundo. E eu levei um baita susto que eu estava com dois cachorrinhos a 1 metro de distância. Com aquela arma apontando para o cara, praticamente apontando para mim também. E aí você fica pensando, poxa, esse é o tratamento que você dá? Será que esse policial teria abordado esse jovem negro também, né, que era negro também aqui? Será que ele teria abordado, esse mesmo policial, teria abordado lá no bairro Nobre, se fosse um motoqueiro branco, em um bairro nobre, um filhinho de papai? Acho que não, né? Então é daí que a gente vê que policial dentro da escola não daria certo. Para eles serem capazes de trabalhar dentro da escola, seria necessário eles mudarem em muito o seu modus operandi de atendimento. Antes das eleições, eu dizia: vencer o Bolsonaro vai ser mais fácil do que vencer o bolsonarismo. E eu não estava enganada. O bolsonarismo continua aí, firme e forte e matando. Matando como quando influencia, matando quando mente, quando produz fake news, matando quando sobe lá no parlatório para discursar, que agora está cheio, né, de congressistas, senadores eleitos, né, que já tomaram posse, e estão lá discursando, incentivando, continuando incentivando fake news, continuando incentivando armamento, continuando incentivando violência. A causa do problema. Temos que resolver. Ah, tem que tirar essas pessoas, mas eles foram eleitos. Não, não tem que tirar ninguém. Mas que é óbvio que se precisa de pôr um freio nessas pessoas, precisa, né? No sentido que há que se ter pelo menos uma liturgia dentro da casa do povo, né? For eleito pelo povo deles, ok, vamos respeitar o resultado das urnas, logicamente. Mas tem que ter uma liturgia a seguir, justamente porque foram eleitos pelo povo. Não estão lá legislando para o povo que o elegeu somente. Está lá legislando pelo povo que não o elegeram também, que não votaram nele também, neles também. Então, não pode ficar ali contemplando só a parte de quem votou. É igual o Lula. O Lula está governando para quem votou nele e para quem não votou também. Porque ele é o presidente do Brasil, não é o presidente dos eleitores dele.
somente. Então, assim, Lula falou ontem também, né, que tem que tirar o ódio da mente dessas pessoas, né? O que fazer para tirar o ódio da cabeça das pessoas? Porque o Brasil precisa de paz, eu concordo plenamente. O que devemos fazer para tirar o ódio da cabeça das pessoas? Nós precisamos de paz. Nós nunca precisamos de tanta paz como estamos precisando agora. Nas escolas, na sociedade, dentro de nós. É isso. Era só uma reflexão. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Peço para você ajudar com o Pix, se você puder. 252-791-61802. Qualquer quantia já me dá, sim, muita alegria e muito entusiasmo, tá? Porque eu sinto que alguém realmente dá atenção, né? Gosta do que eu falo, gosta das minhas análises. E não é por vaidade, é simplesmente por saber que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer há 4 anos atrás, quando eu abri o canal, tá bom? Agradeço a ajuda de todos os membros aqui do canal, né? E agradeço a ajuda de quem me mandou Pix esse mês, tá? O Adão, o Antônio, e agora eu vi o Rogério. Ó, beijos para vocês, tá? Meus membros e meus ajudantes queridos. Bom, muito obrigada mesmo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz, porque além de me ajudar financeiramente, me dá um incentivo, né, para continuar aqui. Tá bom, gente? É isso. Espero ter colaborado aí com mais esse vídeo. Lula, sempre, né? Vamos ajudar o presidente Lula, tá? Compartilhando os vídeos dele, compartilhando as redes dele e fazendo aí a nossa parte, tá bom? E vamos vencer. Vamos vencer, sim, porque nós precisamos de um Brasil melhor, né? Um Brasil para todos. Para isso, nós fizemos o L. Até o próximo vídeo. Tchau. Se cuidem.